A Montanha Mágica, de Thomas Mann. Leitura. Estamos na segunda parte do livro. Em algumas edições eles chamam de segundo capítulo. Eu prefiro chamar segunda parte. No capítulo intitulado Da Pia Batismal e das Duas Figuras do Avô. Hans Castorp conservava apenas pálidas recordações da casa paterna. Mal chegara a conhecer o pai e a mãe. Morreram ambos no curto intervalo entre o 5º e o 7º ano de sua vida. Primeiro faleceu a mãe, de forma absolutamente inesperada, em vésperas de um parto, por causa de uma obstrução de vasos sanguíneos, consequência de uma neurite, segundo o diagnóstico do Dr. Heidekind, ou Heidekind, se a gente puxar mais para o alemão, eu acho, Heidekind, foi uma embolia que paralisou instantaneamente o coração. A mãe acabava de rir-se, sentada na cama, pareceu cair para trás de tanto riso, mas na realidade havia morrido. Algumas palavras antes de a gente continuar, né? Lembre-se que neurite é a mesma coisa que nevrite, que é uma inflamação de um ou de vários nervos, né? Embolia é a obstrução de um vaso, frequentemente uma artéria, pela migração de um corpo estranho, dito êmbolo, levado pela corrente sanguínea. Forma menos usada, embolismo. Então a gente pode falar embolismo também. Então ela parecia que estava rindo, caiu para trás e nunca mais acordou. O pai, Hans Hermann Castorp, foi incapaz de compreender tal coisa, e visto o seu grande apego à esposa, e não ser ele de compleição muito robusta, não pôde conformar-se com um tamanho golpe. Seu espírito desde aquele dia tornou-se confuso e apoucado. Lembra-se que apoucado vem de pouco, né? Então, sem iniciativa, de pouco préstimo, acanhado, tímido. Seu espírito, desde aquele dia, tornou-se confuso e apoucado, presa de uma espécie de torpor. Cometeu uma série de erros nos negócios, de maneira que a firma Castorp e Filho sofreu grandes prejuízos. Na segunda primavera, depois da morte da mulher, ele contraiu pneumonia durante uma inspeção de depósito no porto, onde ventava muito. Com o coração fadigado, como o coração fadigado não resistisse à febre alta, faleceu ao cabo de 5 dias, não obstante os cuidados do Dr. Heidekind. E acompanhado de numeroso cortejo de concidadãos, foi unir-se à esposa no jazigo dos Castorp, bem localizado no cemitério da cidade de Santa Catarina, com vista para o Jardim Botânico. Seu pai, o pai do Hans, né? O senador, sobreviveu-lhe pouco tempo e no curto período até morrer, também de pneumonia, a propósito, mas só depois de muita luta e longo sofrimento, já que ao contrário do filho, Hans Lorenz Castorp, dificilmente se deixava abater, arraigado na vida como era. Ora, nesse curto período, enfim, de apenas 1 ano e meio, o órfão Hans Castorp, o nosso Hans Castorp, morou na casa do avô, uma mansão ao gosto do classicismo nórdico, edificada em princípios do século passado, sobre um terreno estreito à rua da Esplanada. Princípios do século passado, princípios do século XIX, para o nosso livro aqui, né? Eu tinha algo para falar, mas eu acho que não tenho. Era de uma cor que lembrava o céu nublado e o portão de entrada, flanqueado por meias colunas, e no meio do andar térreo achava 5 degraus acima do chão. A casa tinha 2 pavimentos superiores e no primeiro as janelas iam até o chão, protegidas por grades de ferro fundido. Nesse primeiro pavimento ficavam as salas de recepção, inclusive de jantar, clara, decorada com estuque.
Não coloquei, não, infelizmente não. O Quizlet não tinha uma figura de estuque, mas olha, é um tipo de argamassa geralmente feita de pó de mármore, cal fina, gesso e areia, com a qual se cobrem as paredes e tetos, ou se fazem ornamentos, né? Geralmente eu acho que hoje em dia se faz com gesso, mas coloque estuque, você vai ver vários tetos, né, com aqueles temas de flores e tudo mais, né? Então era uma sala clara decorada com estuque, e cujas 3 janelas guarnecidas de cortina escarlate davam para o pequeno quintal. Era nesse aposento que, durante os referidos 18 meses, o avô e o neto almoçavam todos os dias às 4 horas, servidos pelo velho Fiete, que trazia brincos nas orelhas, botões de prata na casaca e uma gravata de cambraia, igual àquela do patrão, da qual também imitava o hábito de esconder na laçada o queixo escanhoado. Vamos por partes aqui, né? Gravata de cambraia, na tradução do português é só, é claro, o tecido, né? Aquele tecido mais fino e mais, digamos assim, para você fazer acabamentos e tudo mais, um tipo de renda em alguns casos, né? Mas em inglês, deixa eu ver se eu consegui colocar isso. Em inglês a gente tem a tradução batiste neckcloth, né? E cravat. Por que isso é importante, né? Porque se eu não me engano, batiste neckcloth é um tipo de cravat, ok? Se a gente não entender isso e entender só como gravata, a gente não vai entender como assim esconder o queixo, né? Eu coloquei ali no nosso Quizlet, primeiro, na entrada chamada cravat, você vai ter uma pintura dessas antigas de um senhor vestindo uma cravat, né? A ideia, você vai lembrar desses quadros mais antigos, como se fosse um cachecol apertado, você dá algumas voltas, né? E você faz um laço aqui. Então a cravat vem até aqui, né? E aí faz sentido que você consiga esconder o queixo na própria gravata, né? Ou até no laço da gravata, né? Eu coloquei um site extremamente interessante para você. Eu não pesquisei muito site porque eu tenho essa tendência de ser digressivo, e eu ia ser digressivo ao infinito e além. Mas se eu não me engano, não é esse site talvez, é um site em que as pessoas promovem às vezes uns bailes de pessoas que são assim aficionadas pelo século XIX, né? E aí eles reproduzem todos os hábitos da comida, de se comportar, como você vai cumprimentar uma dama, etc, etc, né? Isso é claro, é um gosto, né? Uma brincadeirinha assim que eles fazem, mas pra gente que precisa conhecer isso do século XIX, isso é maravilhoso. Então a página que eu coloquei sobre cravats and stocks, neckwear, né, o que você usa no pescoço, te dá uma imagem fantástica. A primeira vez que eu li o Montanha Mágica, essa passagem aqui, eu ficava tentando imaginar, mas que tipo de gravata que é isso, né? E aqui você tem vários exemplos. Olha, eu tô vendo aqui, ó, passando a 5ª pintura, a 6ª pintura, aí tem o próprio cravat isolado, assim, para você ver como que a pessoa teria que colocar em volta do pescoço, né? E mais pinturas, e depois tem alguns senhores modernos que usaram também o cravat, né? E isso é muito interessante, né? Muito interessante para a gente conseguir visualizar a coisa. Então, talvez a tradução em português não seja muito boa, né? Porque gravata de cambraia, tá, mas é uma gravata borboleta, é uma gravata né, regular, então fica muito confuso. Foi só o inglês que conseguiu me ajudar nisso. Então vamos lá, a gente estava falando sobre o Fiete, que era o servo
do avô do Hans, né? Que ele trazia brinco nas orelhas, botões de pratas na casaca e uma gravata de cambraia, ou seja, uma cravat, uma batiste neckcloth, igual àquela do patrão, do qual também imitava o hábito de esconder na laçada o queixo escanhoado. O avô tratava Fiete por você e falava com ele em um dialeto baixo alemão, não por pilhéria, já que não tinha senso de humor algum, mas com toda a seriedade e porque sempre o fazia no contato com gente do povo, com estivadores, carteiros, carroceiros e criados. Ele mudava o seu dialeto, né, para poder conversar. Só para falar sobre um fenômeno parecido, em inglês a gente tem o que a gente chama de Black English, né, que é o inglês, a variante do inglês falada pelos negros americanos, grande maioria. Hoje em dia eles mudaram o nome, é African American English, e depois colocaram um monte de nomes lá, o nome é pouco importante, né? Mas tem um fenômeno extremamente interessante, que é, você tem negros bem-sucedidos nos Estados Unidos, que não olham esse dialeto como um inglês deficiente, né? Eles olham efetivamente como um dialeto. Então acontece isso de um juiz, por exemplo, negro, usar a variante oficial, né, quando ele está na corte, etc. E quando ele vai para casa conversar com os amigos, ele automaticamente muda o sotaque dele, algumas expressões gramaticais ali, vocabulário, para o Black English, né? É mais ou menos o que o avô do Hans faz. Então teria esse dialeto mais estigmatizado, né? Não tão respeitado como o alemão oficial, vamos colocar assim, mas ele mudava para o baixo alemão para falar com os criados e pessoas que tinham esse dialeto. Hans Castorp escutava-o com gosto e com o mesmo prazer escutava as respostas de Fiete, igualmente em baixo alemão, quando este servia o dono da casa e se curvava para falar-lhe junto à orelha direita, com a qual o senador ouvia muito melhor que com a outra. O ancião compreendia, fazia que sim, e continuava comendo, muito ereto, entre a mesa e o alto espaldar da poltrona de mogno, quase que sem se inclinar para o prato. E o neto, sentado à sua frente, contemplava em silêncio, com atenção inconsciente e profunda, os gestos precisos e bem cuidados, mediante os quais as belas mãos alvas, magras e idosas do avô, com as unhas convexas, aparadas em ponta, e com um anel sinete de pedra verde no indicador direito, arranjavam na ponta do garfo um bocado de carne, legumes e batatas, que eram conduzidos à boca, enquanto a cabeça ia-lhe ao encontro com leveza. Aqui, é claro, volto a enfatizar. Você tem que imaginar o cara fazendo isso. Em cada um dos detalhes, você tem que imaginar. Senão você não está lendo Thomas Mann, né? O escritor escreveu isso daqui. Eu vejo... me repetindo, né? Eu vejo as pessoas lendo esse tipo de parte como, tá, então ele comia. Então teve lá uma página inteira descrevendo qual que era a postura dele. Tá, ele comia. Comia de uma forma mais ou menos formal, né? Não, se fosse assim, o narrador falaria, ele comia formalmente. Ponto. Né? Não é isso que ele tinha em mente. Hans Castorp olhava então suas próprias mãos, ainda desajeitadas, e sentia que nelas se preparava a capacidade de manejar mais tarde a faca e o garfo com a mesma perfeição do avô.